Então agora vamos aqui, eu vou fazer um novo jogo e a pergunta vai ser uma pessoa amiga que o filho dela está indo morar em outro estado. Então aqui nosso trabalho é objetivo, é bastante objetivo, né? Perguntas objetivas. Ele vai morar em outro estado porque ele está noivo de uma mulher e quer casar. Nós vamos colocar aqui como é que vai ficar isso. Vamos fazer uma pergunta bem objetiva sobre isso. Então, vamos tirar aqui as primeiras cartas. A pergunta é o seguinte: ele vai realmente fazer essa viagem? Então a carta tem que ser tirada assim, né, nesse movimento de cruz, né? Mentalizando aquilo que está se querendo saber, né? Então aqui as cartas. E mentalizando a pergunta e a resposta que se quer efetivamente obter. Então a pergunta é se essa viagem vai se concretizar, né? Se ele vai sair, porque é em outro estado, em outra cidade. Se esse rapaz vai realmente fazer, ele vai desistir na hora, ele está com a coisa marcada, mas vamos ver se isso vai realmente acontecer. Aqui o jogo demonstra que, eu diria que sim, que a viagem vai acontecer. A carta do futuro, como está aqui, é a carta do sol. Significa que o caminho está aberto para ele fazer a viagem realmente. A carta do passado, carta da morte. Isso significa que ele está mudando realmente. Se ele está mudando, a morte aqui no sentido de transformação da situação atual para uma outra. Então, pelo que diz aqui essa carta, ela bate com a outra, né, que é do futuro, uma transformação, uma morte para começar a vida em outro lugar. As cartas subjetivas, aqui a carta do Roda da Fortuna, que mostra uma questão de movimento. Embaixo a carta da Estrela, que é uma carta que não cria assim barreiramento, né? Não cria no caso, uma dificuldade para a questão. A pergunta central é a carta do eremita, né? É a carta que faz a pergunta, né? Aquele que está observando, está analisando. Em cima a carta da torre, que é uma carta de destruição. Nesse sentido aqui, a destruição, no contexto que está apresentado aqui, é que a vida dele atual vai ser transformada, destruída no sentido de ser mudada, né, para uma outra coisa. Então significa que a morte transforma a vida, a torre derrubando a estrutura atual, o sol mostrando que no futuro próximo ele vai seguir esse caminho que ele planejou, né, que ele combinou aí, conforme está planejado. As cartas que são campos assim ocultos, subjetivos, que é a roda da fortuna e a estrela, mostram que está tudo encaixando, né? A roda da fortuna está trabalhando para fazer a transformação, derrubar a estrutura e dar a linha do sol, quer dizer, o movimento do sol, que é o resultado positivo. Mas aí sobram ainda as cartas aqui da reta final. Carta do juízo significa uma coisa favorável, um julgamento favorável, essa carta aqui. Então, fecha e se conclui com tudo que está aqui de forma afirmativa, né? A mudança, as cartas estão se configurando para a mudança, para essa outra cidade, para esse casamento aí. Carta da justiça, que é aquela carta que decide, né? E a decisão está toda envolvida no processo de mudança. Então essa carta da justiça, ela também se coaduna com as outras cartas, ela se confirma, ela se afiniza com o resto do jogo, no sentido de que vai se processar
realmente a transformação da vida dele, que é a mudança de cidade, mudança de estado e um casamento com uma mulher. Sai da vida de solteiro para uma vida de casado. No meio do caminho aqui, que é a última, antes da fase final, a carta da Lua, que é uma carta de realmente fechamento. Mas isso aqui, tudo indica que a única carta assim, negativa aqui significa a dificuldade de mudança, adaptação, transformação. Ele vai deixar a família no Rio. Então realmente tem tudo a ver. Essa Lua aqui, ela não poderia deixar de existir uma carta de fechamento, porque é um processo difícil, né? Um processo de transformação. É um processo de uma nova vida. E a carta de conclusão é a carta do mago, que é a carta daquele que trabalha, que manipula, que sabe fazer, e considerando que esse mago trabalha junto com a morte da transformação, com a quebra de estrutura, a carta do sol que dá o sentido positivo de realização. E as demais cartas, inclusive a carta do juízo, que é um julgamento favorável, significa que a coisa está toda encaminhada, estruturada, ela está positiva no sentido assim de destino propriamente, como está tendo a capacidade de ação correta, né? Para fazer as condições de moradia, as condições de instalação, enfim. O processo está todo indicando um processo de mudança, mas relativo à questão efetivamente da mudança, não considerando o sucesso da mudança ou o fracasso da mudança, mas a questão do movimento, sair da cidade dele, sair do estado dele, ir para um outro estado, em outra cidade, casar com uma mulher, né, com uma outra pessoa, constituir uma nova vida. Isso, o jogo fecha com muita clareza em todas as suas possibilidades aqui, que essa mudança realmente ela vai acontecer. Ele vai se mudar e vai se juntar a essa pessoa, essa menina aí, fazendo um casamento, uma nova vida. Agora, se vai dar certo ou não, qual é a perspectiva disso, nós vamos ver na continuidade do jogo. Bom, agora como já foi visto aqui, confirmado que a mudança vai acontecer, ele vai se mudar, vai casar. Vamos colocar aqui um jogo por partes, né? Como é que vai ser essa recepção inicial dele, como é que vai ser esse início de vida, né? Primeiros momentos, primeiras impressões, como é que isso vai se dar, como é que isso vai acontecer. Estão aqui montadas as cartas, né? O jogo está aqui. A pergunta é sobre como é que vai ser a recepção dele nessa nova cidade, como é que a vida vai se apresentar para ele. Inicialmente, a fase inicial ela não apresenta grandes problemas, não. Porque a pergunta é essa aqui, né? A pergunta inicial é a primeira carta, né? A carta da torre, quer dizer, uma quebra de estrutura que é a própria mudança. Em cima dela tem essa carta da sacerdotisa, que é uma carta de sabedoria, uma carta assim de boas habilidades, né? Então, aparentemente não, as cartas estão dizendo que está tudo aqui. A carta inicial, que é o passado, carta dos amantes, mostra que essa mudança se baseou realmente no interesse legítimo das duas partes, assim, de gostar um do outro. Carta dos amantes. Está bem caracterizado. As duas cartas subjetivas, né, que sustentam o jogo, carta do mundo, né, aqui embaixo, que é uma carta inteiramente positiva ao mundo, né, que está se apresentando. A carta da força, que fortalece a situação, quer dizer, a situação está bem amparada, né, estruturalmente bem amparada. Carta do futuro, carta do carro, aí não podia ser melhor. Então, essa pergunta aqui foi uma pergunta, como é que seria, né, o início da relação, né, o primeiro momento que ele chega na cidade, os primeiros meses, a receptividade,
o próprio relacionamento, como é que ele vai se dar numa vida de casado. Nessas cartas iniciais ele apresenta muito positivo, né? Nenhum corte, nenhuma negatividade. Porém, lembrando que isso aqui é um jogo que está se falando apenas dos primeiros meses, daquela fase de lua de mel. Então, a carta aqui embaixo, que é a primeira carta, onde começa realmente a reta final, a carta do diabo. Isso aí é evidente que um estresse, isso é natural dentro de uma nova vida, toda uma nova circunstância que vai gerar um grau de estresse. E aqui numa posição que não é uma posição comprometedora, não. Isso aqui é uma carta bastante inicial. A segunda carta, a carta do louco, que ela se conecta muito com a primeira carta, a carta da pergunta, que é a carta da torre. E esse louco também, ele está dentro do contexto, na medida que é uma situação nova. O louco é aquele que está indo, não sabe exatamente para onde, ele está começando, ele está descobrindo, ele está vendo para onde vai, vendo como é que ele estrutura. Isso também está natural, dentro de uma mudança de cidade, de estado, de casamento, de vida nova. É lógico que tudo é um caminho certo ainda, né? Penúltima carta, a carta do eremita, que vai demandar bastante observação, né? Que também está dentro do contexto, né? O contexto inicial é todo positivo, estruturado, e aqui a coisa mais real, cotidiana, vamos dizer assim. É lógico que o cara numa situação nova, e ela também, a moça, dentro do casamento, tem a situação do eremita, que é a observação, o conhecimento, como é que os dois se relacionam, como é que funciona. Está tudo aqui muito... nada aqui se contradizendo ou dificultando a situação. E a carta final, a carta da estrela, que é uma carta tranquila, né? Uma mulher aqui na beira do lago, que brincando e tal. Então, esse período de lua de mel, de 6 meses, vamos dizer assim, em que pese mudanças drásticas, né? de vida, de cidade, de estado, de uma nova vida de solteiro para de casado, esses primeiros 6 meses estão muito bem. O primeiro jogo mostrou que a mudança vai ocorrer, ele vai para lá, e aqui está demonstrando que essa situação, ela nos primeiros meses, pelo menos, os primeiros 6 meses, primeiro ano, ela é muito tranquila. Ela tem tudo aqui positivo para ficar, pelo menos nesse inicial, ser uma boa recepção, ser uma situação no qual ele não vai se arrepender. Pelo menos inicialmente, naquele período inicial, de até um ano, vamos dizer assim. As cartas são bem claras, elas não trazem contradição. As cartas mais duvidosas são naturais, né? De uma vida nova, a carta do louco, a carta do eremita, a carta do diabo, que é um grau de tensão. Tudo isso faz parte de uma vida nova, né? De uma vida inicial que tem que ser toda reestruturada. Então, a segunda pergunta, a fase inicial da mudança e do casamento, ela apresenta um lado bastante positivo. Agora eu vou colocar aqui um fator que eu acho importante, que é a questão dessa moça ter uma filha. É uma menina nova, mas tem uma filha ainda criança. Então, isso exige aí que haja um bom relacionamento dele com a criança, né? Isso pode ser um fator decisivo até para a coisa dar certo ou não dar certo. Vamos colocar aqui esse fator aí. Como é que é a relação dele com a criança e o casal com a criança? Como é que vai ficar essa vida nova? Da mãe e filha, agora para o marido, mãe e filha. Vamos ver como é que isso vai se dar. Bom, novamente o fator positivo se repete aqui, né? Olhando as cartas de uma forma assim por cima, né? Aqui a carta da justiça, que é uma carta aqui que representa a situação inicial, né? Realmente, coisa de responsabilidade. Você vai lidar com uma mulher e com uma criança, que não é filha dele. A pergunta, ela tem a carta da lua,
porque eu entendo que é uma pergunta difícil, né? Porque é uma situação que, que apresenta dificuldade, né, de adaptação, relacionamento, uma mãe com uma filha. Aqui a estrela em cima, que significa uma tranquilidade, uma suavidade nessa relação dos três, mãe, filha e o novo marido, né? As cartas ocultas, o imperador, que são assim, uma base oculta da situação, que o imperador é firme, tem o bastão na mão, tem poder e sustenta bem essa situação. A situação não apresenta instabilidade. E também confirmando a carta do carro como uma carta subjetiva, né, de sustentação, também muito positiva, né? Quer dizer, a situação está muito bem estruturada, né? Que é a carta da temperança, que é a carta do futuro, né? Que é uma carta tranquila também, uma carta que não apresenta problema nem dificuldade, não. Está tudo tudo muito bem encaminhado, né? E as outras cartas, que estão aqui, compõem a reta final, né? Carta do eremita, que é uma carta de observação, de cuidado, enfim, que a situação realmente pede. Então, uma carta bastante adequada, né? Coerente. Roda da fortuna, quer dizer, é uma coisa que está se encaminhando, se construindo, né? Então, é uma carta que também é bastante coerente, adequada para a situação. É um processo de observação do eremita, de estudo, e um processo de construção da roda da fortuna. Em seguida, a carta dos amantes. Isso é uma carta de solução positiva. O amantes envolve aqui o casal, envolve a relação familiar, tudo muito assim bem resolvido, né? Então, realmente, continua se confirmando mais um aspecto. Primeiro, o aspecto da ida, o segundo aspecto de como é que vão ser os primeiros meses, o primeiro ano de relacionamento entre essa nova família. E, no final, agora a relação dele com a filha, compondo um núcleo familiar de mãe, pai e filha, carta do Sol, que é a carta do sucesso, não tem dúvida. Então, esse jogo aqui, essa pergunta foi feita especificamente para definir como é que é a relação dele com a menina, que é filha da mulher que ele vai casar, e como é que fica a relação dos três nesse conjunto. O jogo aqui se mostra inteiramente favorável, inteiramente positivo, né? Não tem nada para dar errado aqui. Ele vai se dar bem com a menina se dá bem com ele, os três estão bem juntos. Está tudo muito favorável mesmo aqui, não deixa dúvida. O jogo está correndo, confirmando que a adaptação dele seria muito boa pelo outro jogo anterior. Isso, evidentemente, que exige que tivesse um bom relacionamento com a filha da mulher, né? Isso está se confirmando, então um jogo confirma o outro, e aqui se confirma que ele terá um ótimo relacionamento com a menina, e os três vão compor assim, uma família assim, equilibrada e com bom resultado e bom convívio, né? Agora eu vou para uma pergunta igualmente importante, porque quando existe um casamento, a pessoa entra para uma nova família, então ele vai conviver, esse rapaz que está indo, ele vai conviver não só com a filha e a mulher, mas também com os familiares, os pais, irmãos, parentes, tios e tal. Então, todo um núcleo familiar que ele vai acabar entrando, né? E como é que vai ser a relação? Já se mostrou que a relação com mulher e filha vai ser boa. Mas agora com o núcleo familiar, isso pode apresentar algum problema, alguma coisa que venha atrapalhar? Vamos tirar aqui o jogo. Ele com os parentes dela, como que será esse convívio, como é que será essa situação?
Aqui o jogo ele apresenta, ele é um pouco mais assim, um pouquinho mais difícil, né? Mas também apresenta um aspecto no geral positivo. Aqui tem a pergunta que é a carta da morte. A carta da morte significa aqui a mudança, a nova vida, a nova família, nova relação. Em cima a carta do juízo, que é uma carta de uma situação favorável, né? Um julgamento favorável. Então é positivo dentro dessa mudança. Carta do passado enforcado. Isso aqui era realmente a maior dúvida, né, que existia, era por parte da família dele aqui, como é que ele vai se relacionar com os parentes dela. As forças ocultas aqui, a torre, que é uma carta de destruição, no caso aqui, não deixa de ter um aspecto negativo, né? Pode representar uma dificuldade de relacionamento, mas a outra carta, a carta do mestre, que representa, assim, um jogo de sabedoria, né? Um jogo que consegue equilibrar aquelas coisas que sejam mais difíceis, né? Então não aparece aqui realmente um caminho, é um caminho mais complicado, porque ele vai lidar com muitas pessoas, né? Então ele vai ter que saber lidar melhor com muita gente. Aqui a carta dos amantes, que é a carta do futuro, que é justamente um resultado, ele representa o bom relacionamento dele com o grupo familiar dela. A situação futura próxima, pelo menos. Então o jogo aqui ele também vai fechando. Ele vai ter bom relacionamento com a filha e com a mulher, vai ter bom relacionamento. Ele vai ter o primeiro ano de vida dele vai ser bastante favorável. E o relacionamento com os familiares também está muito bom. É o bom, pelo menos. Tá uma coisa que não vai ter grandes problemas. E nessas cartas aqui finais, né, que são aqui a carta do Imperador, que é uma carta basicamente que dá uma firmeza, né, dá uma estrutura na situação. Então, quer dizer que ele vai entrar numa estrutura familiar. Uma carta do diabo, que é uma carta de tensão, mas essa tensão está de acordo com situações novas, né? Não é que seja que a situação da convívio com a família dela seja tomada por uma coisa diabólica, pelo diabo. É uma tensão de adaptação. Até porque a carta seguinte, a penúltima carta, a carta do Sol, é uma carta da iluminação, né? Uma carta, a melhor carta do tarô, né? Isso aqui representa a carta da felicidade. E para concluir o jogo, a estrela, que é uma coisa tranquila, a mulher na beira do rio, né? Uma simbologia toda assim de tranquilidade, bom resultado. Significa aqui que não que o relacionamento com a família dele seja uma coisa espetacular, maravilhosa. Não, mas uma coisa que não vai dar problema, que os problemas que surgirem vão ser problemas normais, que vão poder ser resolvidos equacionados, uma fofoca ou outra, um problema ou outro, uma divergência ou outra, mas tudo dentro do padrão possível de ser administrado e resolvido, né? O jogo, ele predominantemente ele é positivo e com um resultado também predominantemente positivo. Então, eu acho que aqui, além dele ter uma boa entrada, uma boa lua de mel, além de ele ter um bom relacionamento com mãe e filha, ele também conseguiu aqui encontrar um caminho de uma família que parece que é numerosa. Ele consegue aqui encontrar uma forma de harmonia, tanto por parte deles, como por parte dele também. Eles conseguem se entender. Essa carta dos amantes me parece a conjunção dele com os familiares, assim, num bom trânsito, num bom relacionamento. Então, no momento, até a questão do primeiro ano de vida entre eles, muito bom. A questão da relação dele com a filha da menina, muito bom. A relação dele com os parentes, boa, sem nenhum obstáculo. Então, todo o contexto, esse aqui é o quarto jogo, né, dessa pergunta da viagem desse rapaz que vai casar e morar em outro estado, ele é bastante, fecha positivamente até aqui, pelo menos digamos, um curto, médio prazo, um resultado bastante favorável. Ele não deveria deixar de ir, não, porque lá tudo indica que vai ter um bom resultado, que ele vai se dar bem nessa viagem, nesse casamento, nessa nova família que ele vai fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui ainda mais tão importante quanto. Como é que vai ser esse relacionamento? No curto prazo, na lua de mel, ou um pouco mais, vai estar tudo bem.
isso vai estar tudo certo. Mas no médio para longo prazo, com o desgaste do relacionamento, com o tempo, como é que vai se dar isso? Vamos tirar aqui as cartas, né? Vamos fazer aqui a montagem do jogo. Então vamos tirar aqui as cartas para ver essa situação de médio prazo, ao longo de alguns anos. Como vai se dar? Bom, aqui é o seguinte, o resultado novamente aparece imediatamente positivo, né? Vamos analisar aqui ponto por ponto. Vamos analisar aqui cada caso aqui, né? A pergunta é como é que seria o longo prazo, imperador, carta do imperador. Por cima, a temperança já mostra aqui uma tranquilidade no curso dessa vida aí. A carta do passado já vem trazendo para o próprio passado, já vai revelando aqui que a situação inicial já era bem estruturada, né? Carta dos amantes, né? Tudo dando certo. As cartas subjetivas, né? Que sustentam, né? A estrela, que é uma carta muito suave, uma mulher na beira do lago, uma carta não problemática, que o caminho está tranquilo. Segunda carta, a carta da justiça, que dá uma estrutura, né? Dá uma firmeza, uma realidade, né? Enfim, uma carta que estrutura a situação. Estou me referindo aqui a uma situação mais de médio para longo prazo, considerando todo o desgaste da relação familiar enfim, afetiva e tal. Então aqui, a sacerdotisa é a carta do futuro, uma coisa que envolve uma questão de sabedoria, uma questão de saber o que fazia, de saber o que conduzia. Então a situação é bastante favorável, né? Carta do diabo, aqui no começo, que representa, acredito que as tensões naturais de qualquer relação, de qualquer família. Carta do enforcado. Isso aqui, essas duas cartas juntas aqui, significam que apesar da estrutura ser boa, que eles vão passar por momentos de instabilidade. Momentos difíceis, assim, para fazer a coisa dar certo, a coisa se manter. Porque a carta do diabo, que é uma carta pesada, uma carta de tensão, e a carta do enforcado, que é uma carta das piores, né? Uma situação bem sem saída. Mas em seguida vem a carta da força, né? Que a capacidade de transformação, de segurar essas rédeas, né? E por último a carta do mago, que é a solução, a carta que termina. Então, com toda a dificuldade, né, que tem o casamento, que tem uma família nova, que tem uma vida nova, que tem um estado novo, vão passar por conflitos até pesados, né, mas dentro do que a gente espera hoje em dia, né? Tudo é muito complicado. Tem o diabo, tem o enforcado, mas no final a força e o mago, a construção do mago vai superar isso tudo. Então está mostrando aqui que mesmo a médio e longo prazo, essa mudança, esse casamento, ele vai se firmar. Médio e longo prazo. Entendeu? Então eu calculo coisas assim, pelo menos 5, 6 anos, ele não vai largar, ele não vai embora, ele não vai voltar para a cidade dele, não. A coisa está estruturada por um prazo bem razoável aqui, bem longo, 5, 6, 7 anos. Então, a mudança vai ser boa, ele vai se adaptar com a filha da menina, eles vão se dar bem com a família e a estrutura se mantém por vários e vários anos bem estruturada, bem firme. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui complementar.
que é esse rapaz tem uma mãe ainda, uma pessoa ainda relativamente nova, né? Como é que ela vai ficar com a ausência do filho único dela, em outro lugar, em outro estado? Isso pode ter uma influência, né, depois na situação. Se a mãe não ficar bem ou não ficar, como é que ela vai reagir à ausência do filho de uma forma praticamente definitiva, que é o que está mostrando aqui nas cartas. Vamos ver agora. Como é que a mãe reage à saída do filho e não ter mais o filho ao lado dela, né? É um filho único. Tirando aqui as cartas. Aqui é o seguinte, as cartas começam aqui, né, a carta do passado, a carta da roda da fortuna, que é a transformação, a mudança. Ela está vivendo já um processo de transformação, o filho que sai, o filho único que vai embora. A pergunta em si é a carta da temperança, né? Ainda, no momento está uma coisa ainda em encaminhamento, acho que é por aí, e aqui a carta da morte, que é a mudança, né? Aqui está a temperança sendo aqui ladeado pela morte, né? Que o garoto vai embora, então vai mudar tudo. As cartas ocultas, né? Que tem a base, a carta do louco, isso em relação à mãe, né? A mãe realmente não sabe o que vai acontecer. Carta do juízo, aquela negócio da mãe que diz que o melhor para o meu filho é melhor para mim também, aquela coisa de mãe e filho, né? Carta do futuro, a imperatriz, ela vai tentar aqui manter, né, evidentemente, conviver com a situação, né? Sentar aqui com calma, com sabedoria, tentar manter o seu próprio equilíbrio na ausência do filho, né? Depois aqui, inicialmente, a carta da lua, ela vai ficar muito mal com a saída dele, né? Sentir a ausência do rapaz, que é natural, primeiros momentos, primeiros meses, né? Ela vai ter que conviver com uma situação bastante complicada, né? Depois a carta do imperador, né, que ela vai se equilibrando, né? O imperador é uma carta assim de poder, né? De firmeza, né? De bastão na mão, carta do mundo, que seria uma carta bastante favorável, né? Assim, uma carta até de assim, aceitação total da coisa, mas no final, contraditoriamente, aparece a carta da torre. Em relação à mãe, significa que ela vai ficar desestruturada. Ou seja, essa saída para ela, apesar de ter todo um jogo aqui em que ela tenta se segurar, né? Ela tenta ter a imperatriz aqui como uma forma de controle, de poder, né? De autocontrole. Aí a carta da lua bateu aqui no começo, mas depois foi superada pelo imperador, depois pela carta do mundo. Mas eu acho que aqui foi uma certa euforia para no final ela cair numa desestrutura. Então para ela vai ser um processo bastante difícil, né? E triste, né? A perda do filho de uma forma praticamente definitiva. O filho foi embora, vai morar em outro estado, com outra família, e acabou o convívio, né? Então, para ela, realmente, ela se desestrutura, ela realmente vai ter um sofrimento bastante grande com essa mudança. Vai ser bom para o menino, mas para ela a perda vai ser muito grande.